coluna cervical, com o Dr. Bruno Lourenço Costa, é neurocirurgião, e aqui está hoje para conversar comigo. Olá, boa tarde, Sr. Doutor. Está bem disposto? Muito boa tarde, estou ótimo. Muito bem. Ora bem, eu estava a dizer que estou a fazer o meu papel, não é? Aqui a pôr-me direitinho, e que isto às vezes, algumas coisas que nós vamos ouvindo que devemos fazer, pôr em prática todos os dias para cuidar da nossa coluna, às vezes já nos parece contra a natura. Compreende o que eu digo? Exatamente. Tipo isto, andar muito direitinho, ou fazer longas caminhadas, temos que desmistificar aqui uma série de coisas. Vamos desmistificar algumas convenções e vamos verificar que no fim as coisas bem vistas não são tão complexas como parecem. Ok, muito bem. Então começamos por onde? Nós temos que dividir aqui a população em dois grandes grupos, não é? As pessoas que são aparentemente saudáveis, que vivem sem dores nas costas. Quem vive sem dores nas costas que levanta o dedo, porque de facto é muito, muito comum as pessoas terem algum tipo de patologia ou mal-estar. Sim. 85% da população mundial em algum momento da sua vida vai ter um problema nas costas, o que é um número impressionante. E é também uma das causas mais frequentes de consultas médicas, de faltar ao trabalho, de perda de rendimentos e até de incapacidade definitiva. Mas isso significa que as coisas não se podem deixar andar, no fundo, não é? Para chegar ao ponto de faltar ao trabalho ou de perder rendimentos, significa aqui que as pessoas ignoram os sintomas meses e meses, semanas e semanas da sua vida, ou não? Acho que há muitas coisas a fazer ainda em termos de prevenção, nomeadamente desmistificar alguns aspectos que todos acreditávamos que era verdade, mas que não são verdade, e obviamente que quando o problema está instalado nós temos que agir ativamente e procurar um diagnóstico preciso e atempado e um tratamento eficaz e seguro. Quando pega nessa percentagem que é assustadora, 85% das pessoas que já teve ou tem, vive com dores nas costas, nós falamos sempre da lombalgia, ou não? É o principal problema. É o principal? É o principal problema. Dor no pescoço tem uma incidência de aproximadamente metade, e dor na região dorsal, essa é significativamente inferior. Isso significa o quê? Grosso modo, nós podemos dizer que as pessoas têm má postura? Sim. É por aí? É uma das razões. É uma das razões. Efetivamente, há vários aspectos que se notaram que as sociedades industrializadas sofreram com o ganho de qualidade de vida. Efetivamente, nós verificamos que a percentagem de pessoas com excesso de peso aumentou muito. A quantidade de horas que nós passamos sentados também aumentou muito. O tipo de trabalho com movimentos, com cargas pesadas e movimentos repetitivos ou exposição a vibrações são fatores de risco major para desenvolver problemas de coluna e, sobretudo, na região lombar, que é uma zona particularmente suscetível a situações de carga. E ainda por cima sustenta o corpo todo, não é? Exatamente. E podemos dizer também, juntar aí outra coisa, que é fazer pouco exercício. Porque nós hoje estamos aqui também a promover a caminhada por este motivo, não é? Exatamente. Que é uma parte muito importante. Exatamente. Se nós quisermos juntar todos esses aspectos, nós verificamos que tudo isso aconteceu agora durante a pandemia. O vírus, mesmo sem afetar as pessoas diretamente na saúde da sua coluna, por estes mecanismos indiretos, determinou que muitas pessoas que não tinham problemas ficassem com problemas na coluna, pessoas que até ali mantinham um estilo de vida extremamente saudável. Ou ativo. Ativo, exatamente, que lhes permitia manter problemas relativamente compensados, vão sofrer uma descompensação dos seus problemas. E por outro lado também verificamos que as pessoas tiveram alguma dificuldade a procurar cuidados, nomeadamente consultas, fisioterapia, cirurgias, quando tiveram um problema significativo. Pois, e depois a coisa vai se arrastando, não é? Porque no início aquilo que nós ouvíamos era ir pouco aos hospitais ou ir só em último caso, portanto as pessoas vão protelando o problema. Vi até algumas empresas que no início, quando fecharam, não é? No início da pandemia, diziam aos colaboradores irem buscar as cadeiras de trabalho para, se assim entendessem ou se viram que o corpo já estava completamente adaptado, pronto, ao menos a trabalhar muitas horas em casa, trabalhavam com... Eu contra mim falo, que eu quando trabalho com o computador em casa vou para o sofá.
Exatamente. Daqui a bocado sou a maior amiga do meu fisioterapeuta, não é? Porque no computador, no sofá, é fácil perceber que... Há um estudo interessante que nos diz que essa postura, que é extremamente confortável para todos no sofá, determinou que parte do ganho que as gerações sucessivas nas sociedades industrializadas ganharam em termos de aumento de estatura. Aumento de estatura. A estatura média dos portugueses está sempre a aumentar, de geração para geração, mas parte desse ganho vai ser perdido pela posição, a grande posição do sofá, que é extremamente apelativa, não é? Bem, hoje já mudo, isso agora já me serviu, mas serve para mim e para muitas pessoas, não é? Porque se no próprio dia nós não ficamos doentes, depois a curto prazo ficamos os melhores amigos dos médicos e fisioterapeutas, não há volta a dar, não é? Não há volta a dar, não exatamente. Há mesmo volta a dar. Esse é mesmo um dos crimes que se pode fazer contra a coluna. Pois, a e fazemos contra sofá. Nós próprios, não precisamos que ninguém nos empurre. Pois é assustador. Ora bem, aqui só uma pausa na nossa conversa, porque estão a começar a cair chamadas, eu percebo, eu tenho questões, quem está lá em casa também quer aproveitar para fazer perguntas, portanto, vou dar a vez. Augusto Santos Penacov é o primeiro senhor a conversar connosco. Olá, boa tarde, Augusto. Boa tarde. Boa tarde, como está? Vamos andando. Vai andando, dores nas costas ou sem dores nas costas? Oi, Jesus, tenho. Jesus, nem vamos falar disso, não é, Augusto? Sim senhor, vou começar, não é? Muito bem, então pode começar, pode colocar a sua questão. Tenho, desde aqui em cima do pescoço, né, até chegar à bacia, né? Depois tenho nas pernas, artrosas, tenho os CDs de um lado, tenho os discos de embreagem, né? Os discos da coluna e os CDs dos braços. Então vamos começar. Eu na cabeça, de vez em quando, não sei o que se passa, dá-me aqui uma dor, choque aqui na cabeça, que me provoca dores na cabeça. Eu até fiz exames e tudo, por causa do braço andar preso, e até fiz exames e foram ver que eram tendinites do lado direito, né, do braço. E os CDs, os discos, né, aqui se diz os CDs estavam todos escongangados, e o braço costuma de vez em quando a doer e a mão dormente. Depois é a coluna, desde o pescoço, desce abaixo, tenho 8 hernias, né, na coluna, e tenho os discos, para estar em pé, os discos lá, como um gajo diz, discos de embreagem, né? Os discos lá, tem lá todos talados. Quando um gajo está em pé, está bom, sempre muito tempo baixado. Claro, fica com muito aflito. Augusto, mas diga-me uma coisa, conseguimos perceber que tem aqui muitos problemas, não é? Muitos problemas de saúde, mas a questão que quer colocar ao seu doutor? É a questão sobre, minha ideia, sobre o pescoço. Que eu, às vezes, o costume está em pé. Agora estou sentado no sofá, porque um gajo não pode ir para lado nenhum, e agora está a chover, não é? Sim. E às vezes, aqui o pescoço costuma-me dar dores fortes no pescoço, e apanha-me o braço direito, e provoca-me dor de cabeça, parece que há um mal-estar, que um gajo parece que anda a cair, e o resto da coluna não vale a pena, porque já tem há muitos anos. Claro, e o pescoço começou-me já há um tempo, né? E agora, de vez em quando, o braço fica dormente, eu não tenho força. Apanha o braço. Sr. Augusto, eu penso que o Sr. Doutor conseguiu perceber, de qualquer forma, mantenha-se em linha, caso haja aqui alguma pergunta do Dr. Bruno Lourenço Costa. Então vamos lá. Sr. Augusto, pelo que me descreve, as suas queixas já têm algum tempo de duração. Sim, pareceu que sim. Pronto, e são incapacitantes. Sim. Pronto, a meu ver, está deitado na cama. A meu ver, o Sr. Augusto tem indicação para ir a uma consulta, a fim de ser avaliado por um médico e realizar os exames complementares que precisa de fazer a partir de uma ressonância magnética da coluna cervical, que me parece que é a parte que o está a incapacitar mais. E em função disso, definir um plano de tratamento. Uhum. Porque de facto já começa a ser muita coisa. Sr. Augusto, obrigada pela sua questão. Deixe-me aqui perguntar, doutor, o Sr. Augusto pode ter alguma patologia ou não, mas às vezes é comum as pessoas viverem com muitos sintomas, muitas dores, e pensam que têm um mal maior, não é? Uma doença, um problema de saúde maior, e ser só postural ou com algumas adaptações, sofá e por aí fora, conseguir lá chegar a um bem-estar? É sempre por aí que se começa, independentemente de ser necessário, como neste caso,
efetuar exames complementares de diagnóstico e eventualmente ponderar outras opções, a correção postural é sempre fundamental, quer nas atividades da vida diária, quer no trabalho, fundamentalmente no trabalho, que é onde nós passamos a maior parte da nossa vida, e também nos hobbies. É sempre por aí que se começa. E não nos podemos esquecer que se às vezes com pequenas, simples adaptações nós conseguimos ter um bem-estar melhor, outras vezes pode haver mesmo problemas que nem são diagnosticados, não é? Que nos dão esse mal-estar. Estou a pensar em hérnias e coisas semelhantes. Exatamente. De uma maneira geral, assim, queixas que começam, que são relativamente recentes, e com isto quero dizer menos de 4 semanas, não justificam uma preocupação de maior, salvo casos muito específicos, não justificam uma preocupação de maior. E basicamente o que é necessário fazer é um repouso relativo e medicação analgésica. Pronto. É fundamental que nestas circunstâncias as pessoas tenham a noção de que o problema se vai resolver com estas medidas muito simples. E é fundamental que as pessoas mantenham, tanto quanto possível, a sua atividade física da vida diária e até, tanto quanto possível, a atividade laboral. Uma vez que o repouso absoluto na cama, que era defendido até há algum tempo, não só não é benéfico, como é mesmo prejudicial. Claro que às vezes não apetece, toda a gente compreende, se tiver dor ou dor de um lado, não é? Parece contra a nossa natureza ter que o forçar, mas tem que fazer adaptado, não é? Com conhecimento do que está a fazer. Conforme a tolerância. O conceito é não abandonar completamente a sua atividade e a sua rotina. Por outro lado, para problemas com maior duração, para além da medicação e de alguma restrição de atividades, é importante introduzir um programa de exercício físico. E este elemento do plano de tratamento é demonstradamente o elemento mais eficaz do tratamento. Muito bem. O mais eficaz do tratamento. O mais eficaz do tratamento. Muito bem. Isso é consensual. É das poucas coisas que é consensual em doenças da coluna. Isto é uma ideia boa para todos nós interiorizarmos, não é? Quando tivermos alguns problemas, pensar sempre nesta perspectiva e não logo medicamento, um analgésico. Muito boa perspectiva. O Sr. Luís Teixeira, de Braga, quer conversar connosco, neste caso consigo, tem uma questão para si. Olá, Luís, boa tarde. Olá, boa tarde, menina Débora, como está? Muito bem, eu, obrigado. Antes de mais nada, queria dar parabéns pelo programa, que já sou assíduo. Consigo, desta segunda fase, acho que é a primeira vez em que vou participar. Olha, que a minha é a terceira fase, Luís. Olha, é a terceira, É a terceira. pensava que era a segunda. Olha, Débora, e se você me permitisse, olha, eu queria dar, cumprimentos a si, ou também ao seu doutor, mas também gostava de dar a alguém especial que esteve aí bastante tempo, em quem eu também gostava muito de ouvir, que era a menina Rafaela. A menina Rafaela, será entregue. Está bem, obrigada. E agora, então, se me permite, vou pôr a minha questão. Sim. É assim, Sr. Doutor, olha, isto vem a propósito também do que o Sr. Doutor acabou de dizer. Eu tenho 64 anos, faço algum exercício físico, caminhadas, ténis, que agora infelizmente não dá para fazer, mas gosto de jogar ténis. E o que é que acontece? Eu tenho alguns problemas a nível lombar, mas mais se estiver relaxado, se estiver sentado, má postura, ou se estiver demasiado tempo na cama. Se me exercitarem, se estiver a caminhar, jogar, eu praticamente não sinto nada. Sim. Portanto, também não sei se terei algum problema a nível lombar, se não, o que é facto é que se eu me mexer, digamos assim, eu ando muito bem. Ando muito bem. Se estiver parado, sentado, muito tempo sentado, a ver televisão ou qualquer coisa, olha, fico com bastantes dores lombares e até uma certa indisposição. Claro que sim. Sr. Luís, muito clara a sua pergunta. Vamos ouvir então, doutor. Muito obrigado, gosto de ouvir. Obrigado. Sr. Luís, muito boa tarde. O senhor acabou de fazer o seu diagnóstico. Com o que disse tudo. Tem queixas, tem um padrão de queixas que é fundamentalmente inflamatório. O que caracteriza esse tipo de problemas é uma dor que surge em repouso e que melhora com a atividade. Portanto, na região lombar, à partida, poderá ser um disco intervertebral envolvido ou até as articulações facetárias. Como me diz que as suas queixas pioram na posição sentada,
à partida tem uma inflamação clinicamente, e nesta avaliação sumária tem uma inflamação de um disco intervertebral lombar. Portanto, estas queixas do Sr. Luís, na verdade, não são coisa única. Eu ouço muitas pessoas a dizer isto, não é? Pois é difícil às vezes de entender. Pensam, o sofá está inadaptado, ou a cama se calhar está inadaptada, porque eu só estou bem quando mexo e exercício do corpo. Exatamente, isto é uma queixa muito frequente. O Sr. Luís descreveu na perfeição um quadro típico. Sim, é uma coisa típica. Muito bem. Luís, obrigada pela sua questão, eu penso que ficou respondida. Nós temos aqui... Muito obrigada, com licença. Obrigada, beijinhos, obrigada, Sr. Luís. Temos aqui já muito pouco tempo e tanta coisa para falar, porque de facto isto da coluna vertebral tem muita coisa que se lhe diga. Podemos dizer sim que a pandemia nos veio aqui atrasar todo este processo, ou acelerar o processo de envelhecimento, porque todos nós ficamos um bocadinho mais parados, não é? No trabalho, nas caminhadas e por aí fora. No entanto, o tema central que tínhamos trazido hoje para aqui para cima da mesa, a caminhada, é para todos? Podemos dizer que é a atividade física mais democrática que existe. Dificilmente vamos ter muita dificuldade em encontrar uma pessoa que tenha uma doença na coluna. Obviamente que estamos a excluir formas extremamente graves, claro, que têm uma contraindicação para a caminhada. A caminhada é uma atividade que acho que todas as pessoas gostam de fazer. Todas as pessoas conseguem fazer independentemente dos seus afazeres laborais. Portanto, facilmente acomodam isso nas agendas cada vez mais complicadas. E é uma atividade que, contrariamente ao que as pessoas pensam, que precisam de realizar planos de exercício físico extremamente complexos, é possível obter os mesmos ganhos de saúde exatamente com uma caminhada. O segredo é começar sempre de uma forma gradual, portanto, ir aumentando o número de sessões, a duração das sessões e a intensidade. O calçado, tudo muito adequado. A caminhada, por natureza, é um desporto de baixo impacto. Sim. Que é o que provoca a lesão na coluna lombar, fundamentalmente. Então, idealmente, a caminhada em terra ou com sapatilhas de gel, idealmente de gel, ou até na passadeira. O alcatrão e o empedrado, de uma forma geral, são as piores. Então, e à beira-mar, quando é assim inclinado? Isso é uma forma de caminhar muito exigente. Pois muito exigente. Porque há muitas pessoas que fazem, eu às vezes vivo ao pé da praia e vejo pessoas que fazem durante horas, dias e dias e dias essas caminhadas. E eu penso, essa coluna vai se queixar. E vai. Não é? Porque às vezes é bastante mesmo inclinado. É uma forma de caminhar extremamente exigente e implica cargas extremamente assimétricas. Sim, mas na areia faz bem, se for plano, ou não? Pode ser utilizado para objetivos específicos, nomeadamente há uma corrente de pensamento que diz que há alguns aspectos, sobretudo de atletas, que podem melhorar com caminhada em areia e num nível desequilibrado, mas para o comum mortal não é o melhor que pode fazer. Sabe bem? Exatamente. Mas não é o melhor a fazer. Não é o melhor que pode fazer. Muito bem. Para todas as pessoas que nos estão a ver, que não conseguiram, como o Sr. Augusto ou o Sr. Luís, conversar consigo, doutor, assim, grosso modo, podemos dizer que devem praticar caminhada, devem fazê-lo consoante as suas necessidades e dores. Por exemplo, quando estão num processo inflamatório, esperam um bocadinho e depois continuam, tomam medicação para conseguir fazer caminhada. O objetivo a atividade vai melhorar a história natural de qualquer doença, independentemente... Artrose e por aí fora. Tudo isso vai melhorar, hérnia discal, artrose, todas essas doenças que fazem parte do que em termos médicos se chama espondilose degenerativa, melhoram com a manutenção da atividade física. As articulações foram criadas para mexer, tão simples quanto isto. Agora, naturalmente que tem que ser adaptado à idade, à capacidade cardiorrespiratória, à existência de outras doenças, ao problema da coluna, mas a caminhada deve ser fortemente encorajada. O que preocupa muito as pessoas é que às vezes as pessoas não sabem se têm doença ou não, porque têm muitos sintomas, e eu acho que às vezes isso trava, não é? Como não têm diagnóstico, dizem, será que isto é para mim, devo fazer, vou piorar? Porque são problemas às vezes muito subdiagnosticados, os problemas da coluna. Claro, efetivamente sobretudo o início de uma atividade física
carece de uma avaliação completa, sobretudo para quem tem já algum problema de saúde, não só da parte da coluna, mas também da parte cardíaca, respiratória. Mas de uma maneira geral eu posso lhe dizer que a caminhada é um desporto, é uma atividade física extremamente democrática e que haverá muito poucas pessoas para quem a caminhada esteja contraindicada. Desadequada, não é? Exatamente. Muito bem, Dr. Bruno Lourenço Costa, muito obrigada por ter vindo ao consultório. Eu que agradeço. Passou muito rápido. Não passou? Já foi, já está. Já foi. Foi muito rápido, muito bem. Nós a seguir falamos de endometriose, é uma doença progressiva, uma doença crónica, está muitas vezes relacionada ou sempre relacionada com a infertilidade. Não podem perder a nossa conversa. Se tiverem dúvidas acerca deste assunto, aproveitem aliás, para colocar agora 22508-3297, é agora, mas entra a seguir um pequenino intervalo. Até já.